o multiverso de Rick e Morty acaba de ficar ainda mais louco, porque no terceiro episódio da 8ª temporada conhecemos uma nova cidadela dos Ricks. Vimos Morty começando a questionar o seu lugar no universo, e até mesmo acompanhamos uma vingança brutal no maior estilo John Wick. E nesse vídeo eu vou fazer um review desse episódio e te mostrar algumas coisas que você pode não ter percebido. Mas antes, se você gosta de Rick e Morty, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. O episódio começa com Rick e Morty limpando os destroços da cidadela dos Ricks, o que eu particularmente acho muito estranho, porque simplesmente não explicaram por que o Rick estava fazendo isso, já que esses destroços ficaram parados lá por 2 temporadas inteiras sem ele fazer nada. Então isso tá muito estranho, talvez ele estivesse procurando alguma coisa específica que a gente ainda não sabe. Mas no meio dos destroços temos esse bicho aqui, lembra dele? Não? Ele se chama e apareceu no 10º episódio da 5ª temporada como o novo mascote da cidadela. Ah, e o Morty tava ali junto com o Rick, entediado, brincando com o Spinner. Mas o fato é que a nave deles acaba sendo atingida por um dos destroços e eles são obrigados a fazerem um pouso de emergência em um asteroide próximo. E lá, surpreendentemente, eles encontram uma cidade habitada apenas por Mortys. Tinha um Morty com crânio de vaca, um safadinho com revista imprópria, um mineiro com caipira, tinha até o que parece ser um casal gay de Morty. Confuso, Morty pergunta pro Rick como tudo isso é possível, já que lá no primeiro episódio da 6ª temporada, ele tinha reiniciado o fluido de portal, o que fez com que todos os Ricks e Mortys que tinham viajado pelo multiverso voltassem para seus universos de origem. E a resposta para isso é uma coisa bastante simples que eu não vi ninguém teorizando antes. No caso dos Mortys, a cidadela clonava eles como se fossem objetos. Tinha até uma grande operação para criar cada vez mais e mais Mortys. Ou seja, esses Mortys fabricados nunca tiveram uma realidade de origem. Eles surgiram em um laboratório. Já no caso dos Ricks que vão aparecer nesse episódio, é a mesma coisa, eles são todos clones, já que os Ricks se clonavam por diferentes motivos. E como esses Ricks e Mortys foram clonados dentro da cidadela, eles não pertenciam a nenhum universo específico. Podemos até dizer que a origem deles é a própria cidadela, e por isso eles não foram a lugar nenhum. Mas, de volta pro Rick C-137, ele acaba pousando em uma plantação de cristal, o que pra mim não faz muito sentido, porque como que uma pedra vai crescer em uma planta? Mas enfim, o fato é que eles são recebidos por um Rick fazendeiro fortemente armado que não gostava que ninguém xeretasse em suas terras. E não querendo problemas, o C-137 usa um spray bastante útil para consertar o vidro da nave e vai embora. Só que ele vai e a gente fica, porque a partir desse ponto começamos a acompanhar a vida do fazendeiro, tipo o que aconteceu lá no 7º episódio da 3ª temporada, onde a gente acompanhou a vida dos moradores da cidadela. E aqui passamos a acompanhar a rotina do Rick fazendeiro, que vivia uma vida bastante tranquila, criando porcos mutantes bastante bizarros. E esse fazendeiro sobrevivia basicamente processando e vendendo os cristais de sua plantação lá naquela cidade dos Mortys, que aparentemente surgiu em volta de um fliperama, comandado pelo Morty Fliperama, o dono do lugar. Mas então, no meio das negociações deles, a cidade começa a ser atacada por um grupo de Ricks clones querendo sequestrar Mortys. Essas versões em específico não acabaram ganhando nomes, mas foram chamadas de traficantes de Mortys. O Rick fazendeiro não queria se envolver nisso, ele queria apenas voltar para casa e continuar com sua vidinha pacata. Mas os outros Ricks riem dele e começam a atirar no coitado apenas por diversão. Pobre Rick fazendeiro, se deu muito mal. E assim, os traficantes acabam levando todos os Mortys para uma outra parte sobrevivente da cidadela, que tinha o objetivo de clonar os Mortys e reconstruir toda a cidadela. Porém, como os Ricks originais e fodões tinham sido mandados de volta para casa, só sobrou clones inúteis. E por isso, eles não conseguiam realizar o processo de clonagem. E por isso precisavam de mais e mais Mortys para retirar o sangue deles e continuar com os experimentos até que um deles tivesse sucesso.
Enquanto isso, o líder dos traficantes vai até o chefão dessa nova cidadela pegar o seu pagamento. E assim, nós vemos um salão no maior estilo Velho Oeste, com várias versões do Rick e do Morty a caráter. Inclusive tinha algumas Rickas, olha aí pra vocês verem. Só não sei se são clones versão feminina ou se são apenas Ricks que gostam de se vestir de mulher. Quero ver quem de vocês aí teria coragem de pegar. Mas enfim, obviamente os Mortys no lugar eram em sua grande maioria serviçais, tirando esse aqui que tava tomando milkshake. E todos serviam ao chefão do lugar, o Barão Rick. E o cara tinha esse estilo gordão e diferenciado, porque ele foi clonado para ser mascote de uma empresa de comida lá na cidadela dos Ricks. Olha só para vocês verem as coisas fúteis que os Ricks usavam a clonagem. E esse coitado aí na época da cidadela provavelmente era apenas um bichinho de estimação, um mascote. Mas agora, como a cidadela tinha ido para os ares e os Ricks originais tinham voltado para seu universo, o coronel acabou conseguindo chegar ao poder com a promessa de reconstruir a cidadela e dar uma vida digna para todos os clones. E para poder cumprir essa sua promessa e permanecer no poder, ele precisava clonar os Mortys para conseguir mão de obra barata. Provavelmente até escrava, né? Mas enfim, o meliante lá recebe seu pagamento, que nada mais era do que algumas gotas do fluido de portais, que agora era extremamente escasso. Até porque esses caras não conseguem nem clonar um Morty, quem dirá criar fluido de portais. Talvez até os Ricks tenham feito esses clones com o QI menor para poder evitar revoltas. O fato é que o fluido de portal era tão escasso e precioso que cada mercenário recebia apenas uma gota por trabalho. E todos eles tinham o mesmo objetivo: juntar fluido de portal o suficiente para criar um portal e ir para uma outra realidade. Mas lembra lá do Rick fazendeiro? Pois então, o cara não morreu não. Ele tinha alguns robozinhos preparados que acabam salvando. E olha só pra cara dele, ele tá sorrindo. Aparentemente ele estava satisfeito por ainda estar vivo e só queria voltar pra sua fazenda e continuar com sua vidinha pacata. Esse cara só queria viver em paz. Mas obviamente que as coisas não seriam assim. E quando ele volta, descobre que sua casa e sua plantação tinham sido completamente destruídas pelos outros Ricks, que fizeram questão de deixar um recadinho escrito com cocô zoando ele por ser fã de uma pianista. Mas isso nem foi a pior coisa que eles fizeram, já que eles mataram o porquinho favorito do fazendeiro. E uma dica pra vocês: nunca matem o animal de estimação de um homem, porque o Rick simplesmente acaba se John Wickizando. E pra quem não conhece, John Wick é um filme sobre um cara que eliminou uma máfia inteira só porque mataram o cachorro dele. Então, depois de se preparar no maior estilo John Wick, o fazendeiro analisa uma garrafa quebrada para descobrir com perfeição o paradeiro dos seus alvos. E essa análise aqui me lembrou muito o que o Rick fez lá no segundo episódio da quarta temporada, onde ele analisou alguns cocôs para descobrir quem cagou em seu banheiro. Mas, no meio de sua missão de vingança, o fazendeiro descobre que tinha sido seguido por dois Mortys que também queriam vingança: o Morty Fliperama e o Morty Médico, que não era médico de verdade. Só que enquanto esses dois Mortys conversavam, eles acabam revelando pra gente que, por serem clones, a maioria das memórias deles eram falsas e inventadas para eles servirem aos Ricks. O que, se você for parar pra pensar, é uma coisa bastante macabra. Eles sofriam lavagem cerebral para serem totalmente submissos aos Ricks. Mas o fato é que eles localizam o paradeiro dos mercenários que estavam brincando com alguns dados malucos, que lutavam entre si e se nocauteavam para determinar os números. E o Morty Fliperama não era medroso não, ele já parte para cima e ajuda o fazendeiro a acabar com os traficantes. E isso meio que acaba aproximando os dois. No entanto, no final, o líder acaba conseguindo fugir, enquanto o Morty Médico morre nos braços de seu amigo, se perguntando se seria menos doloroso sangrar até a morte ou morrer queimado. Acho que não seria uma boa ideia morrer queimado não, viu? Enquanto isso, o Rick, com um casco de cavalo, dava continuidade aos experimentos de clonagem. E olha pra vocês verem o tipo de coisa que os Ricks desperdiçavam seu tempo. Pra que eles queriam um Rick com casco de cavalo? Só se for pra eles fazerem piada mesmo.
Mas esse cara rapidamente é morto pelo fazendeiro, que tinha ido junto com o fliperama salvar os Morys. Pena que isso tudo era uma armadilha, já que o barão foi avisado pelo traficante e apareceu para cumprimentar o seu visitante. Só que o gordão comenta que não iria matar o fazendeiro, já que ele não era um clone, mas sim o Rick de verdade. E ainda por cima, ele era o antigo chefe de replicação de Morys na cidadela. Ou seja, o fazendeiro era o grande responsável por clonar os Morys. E como ele foi exposto, sem opção, resolve ajudar o barão a realizar o processo de clonagem. E esse barão era mau mesmo, olha aí pra vocês verem, ele usava Morys como banquinho. Mas esse cara também era muito burro, porque ele provoca o fazendeiro e assim o cara o engana e cria um Mory mutante bombado pra matar todos os Ricks. E assim, enquanto ajudava os Morys a fugir daquele lugar, o fazendeiro explica que apesar de tê-los criado, ele sentia autodesprezo por toda aquela situação. Ou seja, meio que ele se arrependia pelo destino que aqueles Morys tiveram, e por isso resolveu ajudá-los, para pelo menos se redimir um pouco. Afinal de contas, ele é tipo o pai desses Morys, já que ele foi o responsável por tê-los criado. Então, aproveitando a confusão, o fazendeiro resolve se sacrificar para que os Morys pudessem sobreviver e criar memórias verdadeiras. Ou seja, ele queria que seus filhos tivessem uma vida normal. Enquanto isso, o coitado do Mory mutante acaba morrendo. Mas isso não foi em vão não, já que ele criou a oportunidade perfeita para os Morys fugirem, e agora o fazendeiro podia bancar o John Wick à vontade sem se preocupar com nada. E parando para pensar, como o fazendeiro era o chefe de clonagem, além de ser o responsável por criar os Morys, ele também pode ter ajudado a clonar os Ricks. Então meio que ele só tava limpando a própria bagunça, já que foi ele que criou tudo. E indo um pouco além, talvez o fazendeiro se sentia tão mal pelo destino que os Morys tiveram, que ao invés de voltar para sua realidade de origem, ele voltou para o asteroide para poder cuidar dos Morys sem que eles percebessem. Até porque eu acho que aqueles Morys não teriam conseguido criar uma cidade inteira sozinho. Provavelmente o Rick deve ter ajudado muito eles com aqueles cristais que ele vendia. Mas, voltando para a história, tentando fugir, o barão pega o que restou do fluido de portal, que no caso era apenas uma garrafa. Mas o espertinho do traficante tenta passar a perna nele, mas acaba sendo morto por uma arma escondida em uma escrivaninha. E depois ele ganha um tiro na cabeça também. Enquanto isso, o fazendeiro ainda estava matando o Ricks e se ferindo muito do processo. Mas ele não se rendia e continuava em frente inabalavelmente. E no final, depois que ele já tinha matado quase todos os Ricks e estava arregaçado no chão, o barão aparece para chutar cachorro morto, já que ele aparentemente tinha um certo rancor ou inveja dos Ricks originais. Então, vendo que não tinha escapatória, o fazendeiro aciona várias bombas que ele tinha espalhado pela cidadela e explode tudo. E como a gente não viu nem o fazendeiro nem o gordão morrendo, eu acredito que existe chance de um deles ou até dos dois estarem vivos, até porque o barão tinha uma arma de portais, então para ele fugir não era uma coisa tão complicada. Mas guardem aí que futuramente talvez esse cara pode voltar com algum outro plano maligno. Enquanto isso, os Morys sobreviventes observavam toda aquela destruição, se perguntando o que deviam fazer dali em diante, já que eles foram criados para servir os Ricks, e agora não tinha mais nenhum Rick por perto. Inspirados pelas atitudes do fazendeiro, o Mory Fliperama diz que já estava na hora deles crescerem. Chega de cidade Mory, de cidadelas ou de ficar se amontoando. Cada um deles deveria encontrar um lugar para viver e crescer de acordo com seus próprios desejos e convicções. E assim, vemos alguns Morys partindo e encontrando um novo lar. O Mory caipira vai morar em algum planeta cheio de plantações, o Mory com crânio de vaca vai morar com algumas vacas ETs, o Mory mais velho, viciado em jogo, fica em um cassino, o Mory mineiro fica em um asteroide de mineração e o Mory Fliperama, esse aí volta lá para a fazenda do Rick fazendeiro e cria um túmulo para ele e para o seu amigo médico. E em seguida ele se senta sem saber o que faria com sua vida dali em diante.
Mas então o C-137 aparece com o Mori. Acontece que o moleque tinha perdido seu spinner e não fazia a menor ideia de onde. Mas ao ver o túmulo do fazendeiro, o Rick acaba confundindo completamente as coisas e começa a achar que o Mori Fliperama tinha matado o Rick dele e o enterrado na frente da propriedade como uma espécie de aviso. Mas antes que o Fliperama pudesse contar tudo o que tinha acontecido, os dois simplesmente o ignoram e começam a conversar entre si, mostrando que para eles só importavam suas próprias aventuras, e eles não estavam nem aí pro que acontecia com outros Ricks e Moris do multiverso. Inclusive, depois de achar o spinner do Mori que estava ali na fazenda, o Mori comenta o quanto o C-137 tinha mudado, já que agora ele tinha começado a escutar o seu neto. E eu sinceramente espero que essa mudança seja alguma coisa real, porque eu vi muita gente aí falando que ele podia ser outro robô, tipo aquele lá da 6ª temporada. Mas eu particularmente não gostaria que eles repetissem isso. E nem acho que ele é um robô, porque o robô era obrigado a ser bom o tempo todo. E lá no primeiro episódio dessa 8ª temporada, o Rick ele foi bonito com a mente do Mori da Summer. Acho que se fosse o robô ele não faria nada desse tipo. O que eu gostaria mesmo de ver é uma mudança real na personalidade do Rick. Mas se for pra ter alguma coisa de errado com esse Rick aí, eu espero que seja algo novo e no mínimo chocante. Tipo, o verdadeiro Rick foi sequestrado e tá lá preso precisando de ajuda. Se for pra fazer menos do que isso, deixa o Rick tendo a evoluçãozinha dele mesmo. Eu acho que seria melhor. Ah, e eu tava quase esquecendo, tem uma cena pós-crédito bastante irrelevante. Porque dos escombros da nova cidadela surge quem? A porra dos dados lutadores que ainda estavam lutando no pôr do sol. Essa cena é completamente esquecível. E mais uma vez, o Jerry não apareceu. Ele tá completamente ausente dessa 8ª temporada. Mas não se preocupa porque, segundo a preview do próximo episódio, ele vai ser totalmente focado no Jerry. Olha aí pra vocês verem ele bombadão, deixando a Beth molhadinha. Mas me diz aí, o que você achou desse episódio de Rick e Morty? Deixa seu review aí nos comentários que eu prometo que vou ler tudo. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, das vezes que o Rick e Morty interferiram em outros programas. Corre lá pra ver que tá bem louco.